Temos oficialmente 5 meses até o ano acabar. E eu me peguei refletindo, o que eu tô fazendo afinal? Será que eu tô como eu planejei no início do ano? Claro que não. Mas no meu caso, a minha vida teve uma reviravolta, eu precisei investir em um dinheiro que a gente nem tinha para terminar a nossa casa e conquistamos uma dívida maior que a nossa perna alcança, mas pelo menos a gente já tá na nossa casa nova, né? O que eu quero trazer pra gente hoje resolver juntas nesse vídeo é o que precisa ser feito ainda pra gente terminar 2026 feliz, satisfeito com as nossas conquistas. Vamos organizar bonitinho isso juntas? Já prepara aí papel, caneta ou canetas, para ficar mais divertido, seu notebook ou agenda do celular mesmo, café, suco ou água ou o que você quiser. A ideia é que seja um momento prazeroso também. Vamos lá. Primeira etapa. Resgate a sua anotação de metas do começo do ano. Se você não tiver nada ainda, ótimo, a gente vai começar um ano novinho de 5 meses. Mas no meu caso, eu tenho uma bendita de uma lista, menina. Completamente sem limites as minhas metas, né? Então, vocês podem ver a minha lista tá dividida em etapas, né, em áreas da minha vida. Minha mente costuma fazer assim, porque eu tenho bastante coisa diferente pra cuidar. Então, eu já separava desse jeito. Vou explicar pra vocês como era a minha vida em janeiro, né, dezembro de janeiro. Eu estava recém-casada, a gente tava com a nossa casa, esperando a nossa casa ficar pronta, ela não tava nem telhada, nem nada. Ainda não tinha dado nenhum problema. Então, nesse período, a gente tinha esperança da casa ser entregue pela primeira pessoa que a gente contratou, né? Pelo construtor que a gente contratou e tal. Tava tudo mais tranquilo nessa parte. A gente tava só esperando mesmo, que tava demorando, mas tava esperando. E aí, a gente tava morando de favor na casa da minha avó, tá? Então, assim, esse era um período que a gente não tava tendo muitas preocupações financeiras, pra falar a verdade. A gente tinha recém-comprado a empresa que a gente tem hoje, né? Que é o Rap. Então, a gente tava bem faceiro, bem animado com a empresa nova. E esperando, tipo, a gente tava preocupado com a casa, mas a gente nem sonhava que tudo que aconteceu, que a gente ia ter que gastar mais, né, enfim. Então, essas metas, essa é pra vocês entenderem o cenário em que eu estava lá no começo do ano, pra vocês verem como tudo muda, né. Acredito que na sua vida também deve ter mudado alguma coisa, então é importante que você também veja aí as suas anotações. A primeira era que eu queria manter a rotina de organização da casa diária e semanal, mais leve possível, tá? Essa daqui eu acho que eu consegui, sabe? Enquanto eu tava lá, eu fiz. E assim, gente, é uma coisa, como é que a gente pode dizer, né? É uma coisa que a casa, né? A rotina da casa é uma coisa que a gente vai pra sempre ter, né? A gente que é a mulher dona de casa, vai ser sempre. Então, aqui eu vou pintar de verde, né? Depois a gente tem planejamento mensal das finanças. Esse daqui eu acho que a gente pecou um pouco. A gente não foi perfeito, mas eu fiz, sabe? Inclusive hoje até eu considero que a gente vai muito bem nessa etapa. A única questão é realmente, tipo, que a gente precisou fazer uma dívida muito maior do que a gente poderia, tá? Então, é isso basicamente, né, que tem bagunçado essa área na nossa vida. Aqui eu coloquei que eu queria fazer manutenção financeira semanal. Esse daqui eu não fiz, tá? Esse aqui eu não comprei. Eu vou botar amarelo, porque eu não comprei esse aqui. E esse daqui era porque, como eu falei, eu tava com a fé de que a nossa casa ficasse pronta o mais rápido possível, né? Então, a minha ideia era entregar a casa da minha avó bem organizadinha, né? Com as coisas consertadas, que tinham estragado, eu queria consertar tudo, eu queria higienizar o sofá dela, eu queria fazer um monte de coisa lá pra deixar a casa dela organizadinha. Afinal, a gente morou lá de favor, né? É o mínimo. E aí, só que assim, tudo precisava de dinheiro, né? Então, estragou o portão, estragou o forno, estragou máquina, e a gente não tem dinheiro pra consertar. Entendeu? Então, essa daqui, vamos supor que eu podia ter sido mais específica. Mas essa daqui a gente não concluiu do jeito que a gente gostaria. Mas a gente vai concluir no sentido de limpeza, né? Então, eu vou deixar tudo limpinho lá. Depois a minha avó acho que vai dar uma reformadinha na casa, mas eu vou dar uma limpada na garagem, nas coisas, enfim. Ainda falta só isso, tá? Hoje é dia 30/7, tá? Então, hoje eu já estou na minha casa nova, mudado faz 1 semana e meia, 2 semanas que eu tô aqui. Essa é a segunda semana completa. Então, eu ainda não entreguei a casa pra minha avó, mas ela já tá metade organizada, tá? Ela já está metade alinhada. E agora a gente só precisa terminar de limpar pátio, garagem, coisas assim. Eu vou colocar aqui que a gente concluiu, tá? Porque não foi... Tá aqui organizadinha, não foi muito específica. Mas vocês entenderam que eu queria fazer mais. Mas por causa do financeiro mesmo, rolou, né? Sobre o nosso casamento, que eu tinha separado o setor de casamento. Culto de casais. A gente não foi em nenhum ainda. Pra vocês verem, né? Pra vocês verem o nível. Comemorar nosso aniversário de casamento. Não comemoramos, a gente não fez absolutamente nada nesse dia, tá? Nada. Depois, sobre Deus, né?
Eu coloquei aqui que eu queria buscar ele mais todos os dias. Esses aqui, eu acredito que tá imparcial. É aquela coisa, aqui a gente nunca vai ser perfeito, irmão. Se tu acha que tu tá buscando errado. Então, esse aqui eu vou até deixar assim, porque esse daqui é uma coisa que, na verdade, a gente nem nunca vai concluir até morrer, né? Então, fica aí essa pendência, né? Pro resto da vida. Aleluia! Aleluia! Fazer aula de dança. Não fiz nem aula experimental. Ai, que graça. Fazer exames e consultas com regularidade. Esse daqui, eu gostei de mim aqui, tá? Aqui eu tô indo atrás. Só que daí qual é o problema? Que a gente vai no SUS, demora 8, 9 meses pra sair o exame. É o que? Um neném? É uma gestação? O posto faz o quê? O hospital faz o quê? Entendeu? Fica gerando o exame? Gerando? Não sei, entendeu? E aí eu tenho uns exames que tá pra nascer ainda e não nasceram, entendeu? Então esse aqui, eu ainda tenho que terminar, entendeu? Esse aqui, o que eu faço aqui com esse daqui? Não sei. Também vou deixar em branco. Porque esse daqui até dezembro, que é o nosso planejamento aqui, eu quero fazer ainda, né? Continuar fazendo. Dormir bem. Dormir bem. Aleluia. Louvado seja o Senhor por isso. Tomar 2 litros de água. Ai, que... Não, esse aqui não tá dando, gente. Não deu. Cuidar das unhas semanalmente. Ó, tô pendendo essa semana, irmãs. Essa semana eu dei o primeiro passo, tá? Essa semana eu dei o primeiro passo. Então nem vou botar nada aqui, porque ainda não tá concluído, não tá desconcluído. Ainda é uma meta, tá? Cuidado com o meu cabelo, depilação e as minhas roupas. Meu cabelo, gente, faz... Olha, a última vez que eu cortei ele foi pro meu casamento, faz 1 ano. E a última vez que eu hidratei ele, nem lembro. Nossa senhora, faz muito tempo. Então, esse aqui ainda eu vou botar que eu não concluí. Depois, planos do Luane, porque os 6 seriam os planos do meu esposo, mas eu excluí pra não mostrar aqui pra vocês, né? Mas meus planos eram tirar a habilitação, não tirei, amigas. Manter meu MEI pago e atualizado, esse sim. Ah, aritmética. Procurar contador para obrigações com o MEI, não. Nem sei quanto que paga pro MEI, pro contador. Fazer um workshop presencial de marketing. Eu ainda quero muito fazer isso, mas não esse ano, então eu vou botar aqui não. Trocar a graduação de Educação Física para Administração. Essa daqui tá em stand-by. Na verdade, eu nem sei agora com certeza se eu vou trocar ou se o que eu vou fazer. Mas também só pro ano que vem, isso aqui, tá? Aqui entra a minha empresa, que eu decidi abrir esse aqui pra vocês, mas o planejamento da UREP é um planejamento que eu faço tudo isso aqui, só que só da UREP, tá? Então, na verdade, eu até errei aqui essas metas de ter colocado junto, mas tudo da UREP eu faço separado, sabe? No caso, amanhã eu vou sentar aqui de novo e vou fazer só as coisas da UREP, entendeu? Então aqui na UREP eu queria comprar o iPhone, comprei, entendeu? Vocês vão reparar que as maiores conquistas eu acho que foi pra UREP mesmo esse ano, sabe? A identidade da marca também já fizemos, tá? Fizemos até... a gente fez até uniforme, eu fiquei bem faceira. Presente pros clientes, esse aqui tá... eu estou fazendo, está em andamento, sabe? Eu fiz uma ação de teste pra ver como seria o custo, como seria a entrega, como seria a reação do cliente, enfim, essas coisas assim. E se valeria a pena, né? Então tô testando isso aqui ainda, mas até o final do ano sai. Esse aqui, sabe? Por favor, né? Evento com o Marco. Era uma ideia de rico. Fazer anúncios patrocinados. Sim, a gente tem investido e a gente viu que pra nossa empresa faz muito sentido. Depois o perfil do TikTok também está dando certo. Né? No caso, a gente tá sendo constante lá também. Cabine telefônica a gente fez. Nossa, esse aqui foi uma conquistona, tá? E aqui eu coloquei Fiorino, mas não dá de ser uma Fiorino, vai ter que ser um carro maior. Mas é uma meta que a gente tá tipo assim, a gente tem que juntar dinheiro para a entrada dele, entendeu? Depois, a gente tem sobre a construção da nossa casa, que essa é a etapa que a gente tá vivendo aqui agora com vocês, né? Então a gente tinha como meta fazer o balcão e a pedra do banheiro. A gente não conseguiu fazer, tá? Esse aqui, gente, eu vou fazer assim, ó, vou falar pra vocês. Tudo que tá anotado aqui é no sentido de que eu queria fazer como estava no projeto da arquiteta que a gente pagou lá em novembro, setembro do ano passado. Então, era tipo assim, as minhas anotações era pra fazer como estava no projeto. Então, por exemplo, o balcão do banheiro. Eu tenho um balcão de banheiro, mas não é o balcão de banheiro que eu planejava fazer, né? Mas como eu falei pra vocês, teve todo um dilema na nossa casa. Toda uma coisa, entendeu? E aí eu precisei colocar tudo na minha casa como dava, entendeu? Como dava. E muita coisa, graças a Deus, os móveis mesmo, a gente ganhou tudo de casamento, louvado seja o Senhor por isso. Mas no resto, tipo assim, como foi o piso, como foi as aberturas, como foi, né, o banheiro, enfim. Tudo improvisado, sabe? Do mais barato pra depois a gente fazer como a gente quer, né? Então, o balcão e a pedra do banheiro não, o chuveiro. O chuveiro eu posso considerar que sim, mas os metais e a torneira, não, tá? Aqui, ó, mandar arrumar a máquina da tia. Eu até vi, mas eu não ia ter dinheiro pra pagar. Comprar a cozinha modulada da internet. Esse aqui eu ganhei de presente, mas não foi a que eu queria, mas foi de presente. Aí eu sei que... Aqui eu vou considerar que sim, tá? Porque eu também ia comprar a modulada pra fazer a planejada daqui uns anos, né? Mas eu acabei comprando uma mais em conta ainda aqui no Brick da cidade.
E ganhei de presente também, então deu certo, né? O que eu queria, o que eu planejava para o primeiro momento, deu certo. Buscar nossa cama, cabeceira, mesa e sofá, deu certo. Ai, menina, que orgulho. O aterro do pátio, esse aqui tá em stand-by, esse aqui é mais uma que vai seguir aí até dezembro pra gente. A garagem improvisada, o muro, que vai ser na verdade uma cerca, né, improvisada, vou botar aqui, cerca improvisada. O portão, bom, sem um muro decente, né, muro assim de pé de tijolo, não existe portão, né, vai ser uma cerquinha mesmo, então esse aqui vai ficar só pro ano que vem, que é bem caro, né. E, esse aqui, ó, compras do enxoval de coisas que eu não tinha, eu coloquei que eu ia fazer na van, mas eu fiz em outro lugar, e amém, pelo menos eu fiz, né, e eu ainda ganhei de presente também, porque eu sou bem filhinha de papai, mesmo, entendeu? E aí, é isso, ó, até, né, vamos lá, né, irmã, até que não tá muito ruim, tu concorda comigo? Também acha que não tá muito ruim. Tipo, até fiz vários verdinhos. E aí, se você tá me acompanhando aqui, você pode estar olhando pra sua lista, vendo também o que você fez ou não fez. Você também pode ter pintado alguma coisa aí de verde, né? Que eu espero também. Eu tô bem feliz por você. Mas agora, como imagino que ou você nem tem essa lista, ou você também fez muita coisa e não concluiu, porque é a nossa tendência, né? De fazer uma lista gigantesca e a gente se frustrar no final. Mas eu queria te tranquilizar aqui hoje, porque quem me tranquiliza é o Espírito Santo mesmo, dizendo: olha, não vai sair como a gente planeja tudo mesmo, e tá tudo bem, entendeu? Então, a mudança radical que aconteceu na minha vida também foi uma benção, né? Só que é difícil passar pelas provas, é difícil passar pelo processo, mas lá na frente, quando tudo der certo, a gente vai entender o motivo. Então, se por acaso você viu, nossa, eu não fiz nada, mas, tipo, aconteceu tudo diferente na minha vida, nada como eu imaginava, amém, sabe? Amém por isso. E vai dar tudo certo. Agora, a gente vai sentar, vai organizar ainda o que a gente ainda pode fazer, pra gente terminar esse 2026 assim, ó, com chave de ouro, tá? Botando muito checkzinho de metas por aí. Vamos lá? Na segunda etapa, a gente vai dividir a nossa vida em áreas. No meu caso, eu dividi assim: família e finanças, casa, pessoal, trabalho 1, trabalho 2, canal do YouTube, saúde. Esse é o meu caso, mas aí na sua casa você faz as suas áreas, tá? O que você achar melhor para você separar. Na terceira etapa, você vai anotar em cada área tudo o que vier na sua cabeça que tem que ser feito, tá? Então, você vai colocar. Então, por exemplo, eu tirei tudo da minha revisão do que eu fiz no começo do ano, tirei tudo que eu não fiz e coloquei distribuir nessas áreas novas. Não importa se eu só vou fazer ano que vem ou se vai fazer parte do planejamento desses 5 meses, você só vai colocando tudo que vier na sua cabeça que você tem que fazer ou que você quer fazer em cada área que você definiu. Amigas, acho que temos. Vou explicar pra vocês a minha folhinha, pra vocês se planejarem comigo. Vamos lá. Então, gente, eu anotei aqui nas áreas poucas tarefas, poucas metas pra cada área. Como vocês podem ver, são muitas áreas. São muitas tarefas, muitas áreas, muitas coisas pra uma pessoa só. Pois é. Ainda mais eu que sou bem metódica, né? Eu sou, tipo assim, ó, o meu perfil, gente, é assim, ó, eu sou bem planejadora. Mas eu também sou bem executora, só que assim, ó, eu preciso planejar pra executar. Agora, se tu me pedir pra executar sem planejar, não farei, entendeu? Agora você elegeu as prioridades de cada área, tá? Priorize colocar poucas tarefas. Anotações sobre as minhas tarefas. Escolhi priorizar coisas que são realmente urgentes. Então, se são coisas que precisam de dinheiro, eu avaliei. É realmente urgente? Sim, é urgente, a gente tem que fazer, não tem jeito, tá aqui. Agora, se mais quis colocar aqui são aquelas coisas que não é de dinheiro, é de fazer dinheiro, entendeu? Então, eu coloquei aqui, tá? Vamos começar. Então, por exemplo, lá em família e finanças, eu continuei com a meta de ir aos cultos de casais, tá? Aqui em casa a gente tem uma certa dificuldade de ir no culto das quartas, por quê? Meu marido não gosta muito de ir no culto da quarta, ele acha que é cansativo e tal. Mas só que assim, gente, culto de casais, ele termina cedo, né? Termina umas 9h30. Então, dá certo de ir, sabe? E não fica tão pesado na agenda porque é um culto, né? Uma vez no mês de casais, então também pode virar uma coisa diferente, né? De fazer em casal. É legal. Cuidar semanalmente das finanças. Esse daqui a gente trouxe lá daquela lista, lembra? Que eu não cumpri nos outros meses, mas agora eu vou cumprir, tá? Hoje mesmo eu fiz uma planilha financeira que no Notion também, que na minha empresa eu consigo dar certo. Na minha empresa é fichinha, toda semana eu tô lá batendo carteirinha. Mas na nossa agenda pessoal, né, nas nossas coisas pessoais, eu tava só anotando no papel. Então, acho que não fica tão claro as coisas. E agora eu fiz uma planilha igual a da minha empresa e estou aplicando agora, tá? Então a gente vai dar certo. Depois, a gente tem fazer algum passeio em dezembro ou janeiro. Então, assim, como
eu estou com a esperança, né? Eu estou com o planejamento de quitar as nossas dívidas ali em dezembro, no máximo janeiro. Eu quero fazer algo que marque isso, sabe? Que a gente possa comemorar de alguma forma. Eu queria fazer algo só eu e o Luiz, sabe? Só eu e ele, porque, sei lá, eu sinto falta disso. Eu acho que é legal fazer alguma coisa diferente, né? E aí eu quero fazer algum passeio. Não precisa ser um passeio muito dinheirudo, assim, pode ser um passeio mais legal, sabe? Eu ainda vou planejar isso. Isso me dá um... Ah, esqueci de anotar umas coisas, gente, calma aí. Pro tema de casa. Na casa eu coloquei as coisas, sempre coisa de dinheiro na casa, né? Mas então eu coloquei assim, ó, que a gente precisa fazer a nossa cerca improvisada. A gente precisa fazer, terminar o Habite-se, tá? Então, que é aquela última etapa da Minha Casa Minha Vida. A gente tem que fazer o aterro, colocar um aterrinho. Mas agora a gente precisa urgente arrumar a nossa fossa. Faz 2 semanas que a gente tá morando na casa, novíssima. E a nossa fossa tá entupida. Vocês acreditam? Pois é. Então, assim, tipo, tem água da fossa... Tipo, a frente da minha casa fede. Mas é porque... Eu não sei se a fossa é pequena demais. Ou se é porque a fossa tá toda misturada. Que tem água da pia e água do chuveiro ali, né? E do banheiro. Ou se é realmente uma mistura de tudo. E aí o nosso terreno é muito banhado. E aí, tipo, ou aplicar errado. Ou, tipo, tudo isso ainda junto pra ter dado errado em 2 semanas, entendeu? Não sei. Mas algo me diz que isso vai ser carérrimo de resolver. Porque acho que não vai ser fácil. Tem que ter mão de obra, né? Tem que ter alguém que faça o buraco da fossa diferente da pia, que abra aquela ali, limpe essa daqui e resolva, né? Enfim, resolva se a gente vai ter que comprar uma maior ou se a gente vai ter que construir uma maior, daí vocês sabem, né? Muito dinheiro. E um dia eu vou ver esse vídeo, vocês estão vendo esse vídeo lá no futuro, né? Deu tudo certo, né? Ai, amém. Ah, o puxadinho ali de trás, que eu quero fazer lavanderia, só que pra isso eu tenho que fazer primeiro o cercadinho, tu entendeu? Então, assim, todas essas coisas. Porque eu não tenho lavanderia ainda, tô lavando minhas roupas lá na minha mãe. Ah, esse daqui é o que não precisa de dinheiro, ó. Que é manter cuidado com a casa, com o cronograma de limpeza, né? Então, esse aqui eu até quero compartilhar aqui com vocês a minha experiência, porque assim, ó, na verdade eu quero a ajuda de vocês, de alguma forma. Se vocês já têm alguma coisa nesse sentido, deixem aqui nos comentários, porque eu já tentei de tudo. Já procurei no Canva, mas eu não gostei de nenhum layout. Já procurei, tipo, pra fazer no Notion, não gostei. Pra fazer não gostei, não gostei de nada. E aí, eu queria alguma forma que ficasse bem visível pra mim, sabe? Dividir o que é diário da casa, o que é semanal, o que é mensal, o que é quinzenal, o que é aquela coisa. De certa forma, eu já sei essas coisas, entendeu? Eu já tenho tudo na minha cabeça. Se dá ali, eu escorro. Eu só quero alguma forma de organizar isso, sabe? Ficar prático pra mim no dia a dia de lembrar, né? Ou pelo menos de ter em mãos pra hora que eu for sentar pra organizar minha semana, vamos supor. Essas foram as urgências da casa, tá? Parte 3, então, a gente chega, que é o pessoal, que também tem bastante coisa... Que eu acho que... Já tô duvidando das minhas próprias metas, já acho que eu vou tirar. Botei aqui habilitação, tá? Que é uma coisa que pra mim é urgente. Só que assim, sempre aparecem as coisas mais urgentes. Tipo aquelas coisas ali que eu falei pra vocês da casa, entendeu? Então não sei. Mas eu gostaria muito de fazer tirar minha habilitação. Depois, cuidar das unhas semanalmente, que eu já falei pra vocês, tá em andamento. Essa semana eu dei o primeiro passo, eu vou fazer unhas em gel amanhã. Aquelas que duram 20 dias, sabe? E eu só vou fazer isso porque minha unha é um cotoco, não consigo parar de roer, a não ser que ela esteja feita. E aí, como eu trabalho com eventos, né, gente? Eu trabalho com eventos e também sou social media. Eu trabalho com celular, né? Às vezes eu vou mostrar um vídeo pro cliente assim na minha mão, é meu dedão horroroso, cotoco, entendeu? Então, eu quero ter esse capricho. Depois, eu coloquei aquela que é constante, que eu falei pra vocês, que é buscar mais o Senhor todos os dias. Esse aqui é de praxe, sem ele, nada sou, né? Depois a gente tem, eu coloquei aqui, ó, estudar 1 hora por semana sobre... negócios, ou marketing, ou criação de conteúdo, qualquer coisa desses assuntos que eu gosto, que me fazem feliz, assim, eu quero tirar 1 hora por semana pra sentar, tipo, realmente assistir uma aula e realmente anotar, sabe? Ler uma aula ou ler um artigo, sei lá, qualquer coisa assim. Uma outra coisa que eu quero, na verdade, esses 3 temas são os que mais estou animada, eu quero continuar lendo. No começo do ano, eu li 1 livro por mês, até maio. Até maio eu li 1 livro por mês. Cheguei a comprar 2 livros, 2, 3, eu acho. Comprei Os Hábitos Atômicos, comprei um livro de romance que eu gosto da história da Francisca, de Bridgerton. E eu aprendi que eu amo ler, sabe? Só que aí eu parei, porque daí eu fiquei naquela de ter que comprar o livro, entendeu? Porque voltamos às finanças, né? Então, aqui eu coloquei que eu quero ler de novo, mas eu vou pedir livro emprestado daí, ou fazer troca, sabe? Vou ver se a minha prima tem alguma coisa lá. Ou a minha irmã, só que a minha irmã tem uns temas de livro que eu não gosto. Vou ver, tá? Mas vou pedir livro emprestado. Depois a gente tem o que eu mais tô animada e que eu quero botar aqui pra vocês também, quando eu fizer.
que é fazer um journal. Vou colocar as minhas referências aqui pra vocês verem. Eu quero muito fazer esse journal, que é como um diário, sabe, de arte, enfim. Eu quero fazer o que der na telha fazendo esse caderno, sabe? Aí eu preciso separar um caderno pra isso. Aí aqui, gente, eu coloquei as áreas trabalho 1 e trabalho 2, que são a minha parte social media e a parte da UREP. Que eu não vou discorrer muita coisa aqui pra vocês, porque é uma coisa de trabalho, né? Como eu falei pra vocês, a parte da UREP eu já faço separado. Então amanhã vai ter uma reunião comigo mesma só sobre a UREP. E aí a gente vem com esse projeto aqui que você tá assistindo, que é o canal do YouTube. Que é um projeto que desde que eu tenho 9 anos, eu acho, da minha existência, desde que eu descobri o YouTube, eu já gravava e eu amo fazer isso. Pra mim, tipo assim, é um hobby, mas eu sei que também não é um hobby, entendeu? Porque, de certa forma, eu posso ganhar um dinheiro daqui, né? Eu gosto bastante de criar conteúdo pra cá, eu acho bem melhor do que o Instagram. Eu quero postar aqui pra vocês 2 vezes na semana. Eu já comecei o cronograma, as ideias, tá? Já tem coisa programada, então tô bem animada com essa parte. Já deixa teu like, tá? Se tu estiver gostando desse vídeo. Depois, eu quero conquistar os 1000 inscritos. É uma meta minha, gente, eu acho que desde que eu tenho 13, 14 anos. Sério, vocês vão me ajudar, né, a conquistar isso. Compartilhem aí com as amigas, tá? Manda todo mundo seguir pra gente bater 1000 inscritos. Depois a gente tem aqui o quê? Saúde. Esse daqui é o master. Esse aqui é o, sabe, o todo. Aqui tem muita coisa, né, amigas? Vamos lá. Eu tenho que fazer uma consulta no postinho, pro postinho me levar pro dermatologista. Que eu tenho uma pinta aqui no meu braço que ela tá esquisita, sangrou essa semana, esquisitíssima. Então eu tenho que fazer isso. Depois eu tenho que fazer exames do meu pulmão e do meu coração, por causa dessa minha falta de ar esquisita. Também tenho que fazer. Eu já pedi no SUS, mas faz 9 meses que tô na fila de espera, tá? Então, preciso pegar esses exames. Depois eu já tenho que, nessa mesma consulta que eu tenho que fazer, de novo, eu já vou pedir mais exame de rotina pra fazer, porque eu vi só em setembro do ano passado, né, como é que tava as minhas vitaminas e tal. Tem que fazer de novo. A mesma coisa com o Luiz, pra gente consultar com o Luiz e fazer os exames de rotina dele também. Enfim, gente, é isso. Feita a nossa lista, tá? Agora eu quero saber como é que tá a tua lista aí. Deu tudo certo? Tá? Deu tudo certo? Me conta aqui embaixo. Então, assim, aqui no papel eu fiz um esboço, tá? Então, aqui no papel a gente fez um esboço. E agora a gente vai colocar aqui nesse painel a realidade, tá? O que a gente considera assim, não, olha, eu acho que aqui no meu esboço essa tarefa não vai dar de fazer esse ano. Vai ter que ficar mesmo pro primeiro trimestre de 2027. Amém? Aí você vai colocar aqui no painel, primeiro trimestre 1, no caso. Que daí depois, na virada do ano, a gente vai organizar melhor o próximo ano, tá bom? Pronto, amigas, o planejamento agora está todo aqui no Notion. Vou tentar dar uma resumida pra vocês, mas assim, ó. Tem pro trimestre 3, ficou algumas pro trimestre 4, tá? Então, academia, concluir os 1000 inscritos aqui no YouTube, planejar o passeio de dezembro, Então, eu coloquei aqui que eu vou planejar o passeio lá pra novembro, sabe? Que é quando eu vou ter uma noção, assim, mais ou menos, né, de quanto a gente vai poder gastar no passeio e tal. E a gente planeja certinho o que vai fazer. Aqui, no trimestre 3, ficou um monte de coisa, mas ficou um monte de coisa porque tem aqui a meta, o hábito de tomar água, o hábito de acordar, né? Então, o meu journal, que eu quero fazer, o estudo, enfim, várias coisas. E aí, qual a estratégia para fazer isso aqui acontecer? Vamos lá. A estratégia para fazer todas as metas saírem do papel é deixar elas aqui no quadro de metas já bem estipulado. Então, vocês viram que eu coloquei números, coloquei quantidades, números possíveis. Eu sei que eu coloquei coisas possíveis. Então, por exemplo, lá no meu trabalho de social media, postar uma vez na semana, sabe, é muito possível, né? Eu coloquei um número bem baixo porque eu sei que, tipo, eu não tô fazendo nada. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. E pra sair do nada pra alguma coisa, eu não posso querer postar 5 vezes na semana. Porque eu já tô bem atarefada no meu dia a dia. Então, ainda acrescentei, fui bem louca, acrescentei o canal no YouTube também, que gera bastante demanda. Então, agora a gente vai pra uma outra área, pra uma outra agenda. E essa aqui eu confesso pra vocês que eu ainda estou estruturando exatamente como vai funcionar a minha organização. Mas eu sei que semanalmente, todo domingo, eu vou sentar aqui, domingo ou sexta-feira no máximo,
eu vou sentar aqui, né, nessa mesinha aqui, e eu vou organizar minha semana. Então, toda semana eu vou olhar para todas essas metas, todas essas coisas, vou ir lá para minha agenda semanal, vou olhar tudo que tem de compromisso e vou acrescentando as tarefinhas conforme dá, tá? E a gente vai ajustando, beleza? Então, assim, vou mostrar aqui pra vocês as duas agendas hoje que eu estou cogitando usar para o trabalho diário. Vou mostrar pra vocês. Então, ó, hoje a gente vai filtrar agora aqui por data, agosto, pra gente ver tudo que tem que é de agosto, que tem umas que é pra setembro e tal. Já tirei várias daqui. Então, por exemplo, tá? Essa questão aqui do Ambitse, isso daqui eu já dei o primeiro passo, tá? Então, eu vou vir aqui no meu Google Agenda, vou mostrar pra vocês o que eu faço. No Google Agenda, eu coloco os micro hábitos, então, ó, aqui eu vou colocar acordar 7 horas, estudo tal, entendeu? E aí, então, por exemplo, aqui eu coloco os hábitos aqueles de tomar água, 2 litros de água, acordar às 7 horas, é aqui que eu vou colocar. Aqui, nessa sexta-feira, eu já coloquei que eu vou na prefeitura conferir se o engenheiro lá já veio fazer a vistoria da minha casa, que é um passo pra concluir o Ambitse da casa, entendeu? Esse aqui tá relacionado com o cronograma de casa, tá? Aqui eu ainda não tenho nada visual pra mostrar pra vocês o meu cronograma de limpeza, mas eu sei o que eu faço todo dia e o que eu tenho que fazer semanalmente. Então, aqui eu já coloquei. E aí, amanhã à tarde, ó, já tenho a minha unha. E aqui eu coloquei fixo pra toda sexta-noite a gente cuidar das finanças da família. Então, a gente vai sentar juntos e vai entrar na planilha de finanças da família pra organizar, tá? Então, assim, é isso, tá? Aqui eu vou organizar essas tarefas, tá? Tarefas e compromissos no bruto. Assim, falando de conteúdo, então, falando do meu trabalho de social media, então muita coisa ali entra no conteúdo. Por exemplo, postar stories todo dia no social media, ou postar uma vez na semana no social media, gravar 2 vídeos pro YouTube por semana. Então, essas coisas eu organizo em outro calendário, vou mostrar agora. Essas coisas eu organizo nesse calendário aqui, ó, amigas. Área de trabalho, no Notion, tá? Então, ó, por exemplo, os do YouTube eu já coloquei tudo aqui, tá vendo? Ó, YouTube, tem alguns programados, postado, esse aqui eu tô fazendo, esse aqui eu tenho que editar, entendeu? E aí eu vou organizar assim, a mesma coisa, stories, tal, Beltrano, tal, lá. E aí aqui, o que eu vou fazer? Aqui eu vou organizar setores do dia, então, por exemplo, ó, amanhã de manhã, eu sei que eu vou acordar de manhã, eu vou cuidar da minha casa, depois eu tenho um bloco que eu vou editar vídeos, tá? Que é a parte de um trabalho de social media meu. Depois eu vou lá pro centro, tá? Então eu vou cuidar das coisas da minha avó, vou deixar a parte da minha avó organizado, vou ir na prefeitura, vou ir no Cicobi, e aí às 6 eu tenho unha, tá? Esse é o meu plano, vamos ver se vai dar certo. E aí de noite eu volto pra casa e tenho as finanças da família, tá? Então assim, daí semana que vem, por exemplo, vamos supor, semana que vem já tem assim, ó, domingo, planejamento semanal, daí no domingo eu entro aqui e vou organizar toda a semana. E daí eu vou fazer blocos, então, ó, bloco segunda-feira de manhã ao rap, bloco segunda-feira de tarde, social media, que é onde eu vou fazer o post de social media da semana, vou fazer os stories, vou fazer edição de vídeo, tá bom? Não sei se eu consegui explicar bem, mas eu acho que na prática fica mais... Então, se você já tem um esboço, se você já tem separado os meses do ano, então agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, e você já tirou tudo essa parte do esboço, distribuiu nos meses, já é suficiente. Como eu mostrei aqui, a minha organização ela é um pouquinho mais complexa, né? Eu tenho 2 agendas, enfim, ainda tem mais a de papel. É porque eu ainda também não defini exatamente como fazer. Porque na minha vida, como vocês viram, tem muitas gavetinhas abertas. Mas eu vou organizando isso. Mas o que eu quero passar aqui pra vocês é isso, tá bom? Se vocês têm um esboço, depois vocês separem da forma que vocês quiserem. Pode ser no digital, pode ser no papel. Agosto, setembro, outubro, novembro, e distribui essas metas, esses objetivos pelos meses. E aí depois você vai dobrar e vai olhar só pra agosto, ou só pra setembro, ou no mês que você estiver. Olhando pra frente, um pouquinho pra frente, tá? E aí você olhando só pra agosto, você consegue se organizar melhor. E aí depois, olhando pra agosto, você vai olhar e vai separar o que vai fazer por semana, tá? É assim que eu me organizo. E por isso que tem na minha agenda ali o planejamento semanal todo domingo, porque eu sento, olho das minhas metas do mês, o que eu preciso cumprir e o que eu devo fazer durante a semana pra ir cumprindo, né, as coisas. Então, por exemplo, às vezes a gente quer fazer uma super tarefona, só que essa super tarefona tem várias micro tarefinhas, coisinhas que a gente tem que pensar. Então, eu vou distribuindo isso pela semana aqui no Google Agenda. E lá no Google, e lá no Notion, o que eu organizo? É mais a produção de conteúdo, é mais o meu trabalho como social media.
acaba que, como aqui no YouTube eu crio conteúdo, eu adiciono tudo no mesmo balaio e crio, boto tudo lá, tá? Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha servido de ajuda pra você levantar, fazer as suas coisas, fazer o seu planejamento, porque o ano não acabou, não precisa fechar redondo pra você fazer um planejamento, fazer metas e cumprir com os seus sonhos, tá? Então aqui, por exemplo, contar pra vocês, a gente tá passando por um desafio, né, que tá uma dívida super alta e ainda sobreviver aqui na casa nova, que tem muita coisa por fazer. Mas, por exemplo, eu tenho uma vontade muito grande de fazer um journal. Aquele journal que eu expliquei pra vocês, que eu mostrei as referências. É um micro sonho meu, sabe? Que se eu conseguir fazer, vai ser muito legal. Uma outra coisa é o canal do YouTube. Não custa dinheiro, custa um pouquinho de tempo. Mas não custa dinheiro. O meu sonho de conquistar 1000 inscritos, de postar regularmente, de estar aqui. Eu gosto muito de estar aqui. Então, sabe? São essas coisas que fazem a nossa vida ter um gostinho mais legal, um gostinho mais saboroso. E todas as mudanças, elas vão acontecer, tá? Às vezes Deus vai mesmo balançar o balaio, vai mudar os negócios, vai fazer tudo diferente. Mas amém. Vocês viram que ali na minha lista do começo de 2026, eu marquei muita coisa verde, vocês viram? Mesmo eu tendo botado muita coisa, botei coisa demais. Mas assim, olha o tanto de coisa verde que tinha, né? Então, de certa forma, a gente sempre faz alguma coisa, a gente sempre conquista alguma coisa, a gente só não tem clareza sobre essas coisas às vezes, né? Então, hoje eu vim te incentivar a fazer isso, a fazer essas anotações, a ter esse planejamento, pra você ter clareza agora das suas conquistas e dos seus sonhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!